Irmãos, é uma alegria grande compartilhar a Bíblia com vocês hoje mais uma vez. É uma bênção ter essa responsabilidade. Eu estava orando essa semana, pensando nesta mensagem e falando sobre vigor da igreja. O vigor da igreja aos 90 anos. Porque nós estamos comemorando 90 anos, se você não sabe. Esse é o ano deste aniversário da igreja. E alguns aqui estão nela já há mais de 7, 8 décadas. Eu estou nela há 6 décadas. Fiz 59, então sou membro dessa igreja desde que nasci. Você talvez seja membro dela há 1 ano, há 2, muito pouco tempo. A pergunta é: o que é que nos mantém em vigor? Porque o vigor, como nós vimos semana passada, não é o número de atividades que tem na igreja. Uma igreja pode ter um monte de coisa acontecendo nela e ela estar perdendo o seu vigor. Ela pode ter muita gente, mas no entanto não ter vigor. Ela pode ter um prédio bonito, no entanto não ter vigor. O que é que faz uma igreja ter vigor? O que faz uma igreja ter vigor é que ela precisa ser cheia de discípulos, não apenas de membros. Discípulos. Eu quero compartilhar com você hoje sobre discípulos, porque Jesus sempre, desde o início, se preocupa com a igreja. Ele ama a igreja. Tanto ele ama que eu vou dizer uma coisa para você: em qualquer lugar do mundo que você for, pode ser nas ilhas mais afastadas dos oceanos, pode ser nas grandes cidades, nos países fechados, onde é proibido ser cristão, sempre vai ter a igreja de Cristo, sempre. Não há um lugar que você não encontre um cristão. Desde sempre foi assim e sempre será assim. Sempre tem um remanescente. Um remanescente que fica, que permanece e que vai proclamar o evangelho mesmo no meio da dificuldade. Eu fiquei muito feliz a semana passada quando recebi uma notícia de um sobrinho meu que mora numa cidade no interior da Alemanha, no sul da Alemanha, cidade chamada Spira. E essa cidade tem um templo aí que eu vou mostrar para você. Esse templo tem 1000 anos, quase 1000, falta acho que 10 anos para completar 1000 anos. Olhe bem para esse templo, bem no centro dessa cidade, uma cidade de 50 mil habitantes. E a gente ouve dizer que a igreja está em declínio na Europa. Muitas pessoas ouvem isso. Nessa noite, final de tarde, como você está vendo aí, a igreja toda iluminada com cores, né, como a gente tem aqui, azul, lá, vermelho. Estava para acontecer um encontro de oração, um louvorzão com oração. Olhe dentro agora, durante o culto, aquele era um banner, uma projeção, a oração unida, que é o que está ali, o louvor unido. Veja lá dentro, uma catedral, 2.000 pessoas. 50 mil pessoas significa 4% da população da cidade estava naquela noite dentro da cidade. Isso faz 3 semanas que aconteceu. Um louvor extraordinário. Mais alguma foto aí. Para animar você, porque Jesus ama a igreja e sempre tem uma igreja fiel. Olha que meu sobrinho que estava tocando a bateria ali naquele louvor, entusiasmado, porque ele saiu do Brasil de uma igreja bem fervorosa, uma igreja grande. E quando ele chegou na Alemanha, já há 2 anos, difícil encontrar a igreja, até que ele encontrou essa igreja e viu que havia um corpo de Cristo ali, animado, empolgado, mesmo diante de um país que se seculariza e se islamiza cada vez mais. Pode mostrar mais uma outra foto? Olha só, você gostaria de estar ali naquela igreja? 1000 anos de história, um prédio antiquíssimo, mas o louvor sendo renovado. Não é maravilhoso isso? E às vezes você pode você pode ouvir também de uma igreja pequenininha, de 10 pessoas, em países onde o evangelho é proibido. Mas Jesus ama a igreja e Ele preserva a igreja. Amém? A pergunta é: como é que você e eu o que precisamos fazer para que a nossa igreja, esta igreja aqui, da qual você é parte, seja uma igreja vigorosa? Ela precisa estar cheia de discípulos. Eu quero convidar você então para abrir a Bíblia em 2 textos. Inicialmente, Mateus capítulo 4, versículo 18.
Esta é a história curta, depois a gente vai ler a mesma história um pouquinho mais longa. 1 Mateus capítulo 4, versículo 18. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu explicar para você como é que a cultura nossa está muito distante da cultura bíblica. E por isso, às vezes, é difícil a gente entender a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe como é que naquele tempo de Jesus surgiam os discípulos? Você já ouviu talvez alguma explicação? A sociedade judaica nos dias de Jesus era governada, em parte, por homens que se chamavam rabinos. Rabinos eram os mentores acadêmicos e espirituais, desde as crianças, então poderíamos chamá-los de professores, que formavam o caráter e o conhecimento até a idade dos 30 anos, de um homem, de um moço. E estes seriam então os líderes da nação. Ali poderiam surgir também rabinos, que seriam os professores na continuidade, ou surgiriam líderes políticos, líderes sociais. Assim eram nascidos os discípulos. Então, tornando bem prático, a criança aos 5 anos ia para a escola de um rabino, de um professor. Então ele estudava dos 5 anos até os 12 anos, mais ou menos, os 5 primeiros livros da Bíblia, Torá. E quando ele terminava esse período de 5 anos, ele já saberia de cor trechos enormes da Torá. Ele poderia falar capítulos de Gênesis inteiro. Aí então, quando ele chegava na idade de 11, 12 anos, havia um teste. E os melhores de todos os rabinos, que eram muitos, passavam então a ser discípulos de outros rabinos, de rabinos que tinham maior autoridade, mais conhecidos. Então, dos 12, 13 anos, até os 30 anos, estes jovens, os melhores dos melhores, que passavam pelos testes, iam aprendendo com o rabino. E com 30 anos, os melhores, aqueles que seriam escolhidos inclusive para serem rabinos, aos 30 anos, eles tinham que saber decor os salmos, eles tinham que saber decor os profetas, eles tinham que discutir a teologia do Antigo Testamento, a história, a interpretação. Tanto é que com 30 anos acontecia um fato. O rabino dava ao seu discípulo o seu jugo, J-U-G-O, jugo, que talvez na nossa cultura, na cultura mais interiorana e rural, é aquela canga dos bois. Era a mesma palavra para descrever essa canga dos bois. Então, dizia-se assim, o rabino passa o seu jugo para o seu discípulo. E a partir daquela hora, esse discípulo que está debaixo da autoridade desse rabino, ele pode começar a chamar discípulos para si, lá desde as crianças. O ciclo continuava. Assim então nasciam os discípulos, desde criança, desde os primeiros anos de vida, ele ia aprendendo, e eles dos 12 anos, 13 anos mais ou menos em diante, eles deixavam a casa. Eles deixavam a casa e iam para a sinagoga, que era o lugar de estudo e leitura pública do Antigo Testamento. Por isso que lembra da história de Jesus, quando os pais procuram Jesus, e Jesus está onde? Está lá no templo, não está discutindo sobre os profetas. E Jesus olha para os pais e diz, mas é natural que eu esteja na casa do meu pai? Porque era normal um adolescente ir para a sinagoga, porque ele estava debaixo da autoridade de um rabino. Ele era discípulo, não quando tinha 30 anos, mas ele quando tinha 5 anos, ele começava a ser discípulo. E a seleção ia deixando mais
perto dos rabinos mais importantes do país e da sociedade. Jesus não teve um rabino. Jesus aprendeu na sua casa e provavelmente em escolas comunitárias, debaixo de um professor, debaixo de um orientador, mas há um momento em que ele se desconecta desta presença do rabino. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus recebe esse jugo do próprio Pai na experiência do batismo. Com quantos anos? Com 30 anos. Quando ele começa o ministério, ao invés de ele receber de um rabino o jugo, isto é, a autoridade, ele ouve do Pai uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem tenho prazer. E Jesus, a partir daí, quando ele recebe essa visitação do Espírito Santo, ele sai e vai começar a chamar discípulos. Esses discípulos que aí então começam a andar com Jesus, o que era natural. Jesus não estava fazendo nada diferente, nada de novo. Quando ele pega os discípulos e chama os discípulos para seguirem com ele pelos caminhos, pelas vias, pelas estradas, pelos vilarejos de Israel. Tanto é que havia um ditado que era tipo uma bênção, uma declaração de bênção, que era dita pelo povo. Quando o rabino passava, e ele então tinha ao lado aqui os seus discípulos, um grupo de 6, 10, 15 pessoas, o povo dizia para os discípulos que a poeira da sandália do rabino caia sobre você. Era uma bênção. Isto é, que você seja tão sábio, que você seja tão capaz de fazer a obra de Deus e de anunciar para o povo os desígnios de Deus, como seu rabino. Era uma maneira de abençoar os discípulos. Por isso Jesus fala da poeira das sandálias, lembra? Que Jesus fala, você entra numa casa, não é? Você, se for bem recebido, você fica ali, dá a paz, se não for, chacoalha, deixa a poeira. É interessante como a Bíblia é maravilhosa. Jesus está preocupado em chamar discípulos. Agora, pensando nessa história, nesse pano de fundo, vamos ler como é que Jesus chamou os discípulos. Qual foi o contexto que ele chamou os primeiros discípulos? Veja, Jesus não tinha ainda discípulos. Agora ele faz uma coisa extraordinária, porque ele sai da normalidade. A normalidade é que ele tivesse crianças ao seu lado, fossem crescendo, 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 até chegar na fase adulta. Mas ele corta o caminho. E agora ele vai chamar os seus primeiros discípulos. Então, leia comigo Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante, por favor. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Essa história é curta. Agora eu queria ler a mesma história do ponto de vista de Lucas. Por favor, vá para Lucas capítulo 5. Lucas, capítulo 5, e vamos ver o relato deste evangelista para essa mesma história. Lucas dá esse detalhamento, o que é que estava acontecendo. E é um detalhamento destes homens que haviam pescado a noite toda. Então Jesus conversa com eles sobre pesca, antes de chamá-los para serem discípulos. Veja lá o contexto. Certo dia, Jesus estava, eu estou lendo em Lucas 5, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré,
ou Mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos os outros disse: lancem as redes para a pesca. Simão então respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Então o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado, do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Jesus chama discípulos. O que aparece nessa história aqui que chama a minha atenção e eu quero compartilhar com você? Em primeiro lugar, que Jesus chama discípulos num contexto de família. De família. Você sabe que antes de Jesus ter esta experiência, deste dia, desse encontro com esses homens, ele já havia encontrado Pedro, Simão. E ele havia curado a sogra de Pedro. Isso está escrito um pouquinho antes aqui. E quando Pedro se encontra com Jesus depois, lá na beirada daquele lago, Pedro já sabia do poder de Jesus e do impacto que Jesus havia tido sobre a sua própria casa. E quando Jesus encontra esses homens, é interessante notar que ele chama duas duplas de irmãos. Você percebeu isso? São 2 irmãos em cada dupla. E isso chama a nossa atenção porque Jesus, quando chama discípulos, ele não olha para indivíduos apenas, mas ele olha para a casa. Quando Jesus chamou você, ele chamou a sua casa. Você concorda com isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso não há bem melhor, não há bem maior com o que devemos nos preocupar, senão com a nossa casa. Há muitos de nós que se perdem porque se preocupam mais com o trabalho do que com a casa. Não é verdade? E aí no meio do caminho, às vezes até perdem o relacionamento da casa. Jesus está chamando 2 homens e imagina o impacto da saída destes homens, quando diz aqui que 2 deles eram filhos de Zebedeu, que estava pescando com eles, isto é, era uma sociedade, era uma empresa familiar, não é verdade? De pesca. E Jesus chama aqueles 2 filhos de Zebedeu, ele está sabendo que ele está impactando a casa, mas ele quer alcançar a casa toda. Jesus quer alcançar a sua casa, a minha casa, a nossa família. Quando ele chama um de nós, ele está estrategicamente começando com um de nós. Quem é a tua casa? Quem é a sua família? Quais são as pessoas? Nas células a gente diz oikos. Oikos é a palavra para casa, para relacionamentos mais profundos. Às vezes não precisa ser apenas o seu irmão ou o seu cunhado, mas pessoas que quase que são parte da sua família. Estas pessoas estão no coração de Deus através da nossa vida. Amém, irmãos?
discípulos começam a viver o Evangelho em casa. Em casa. Não há ministério que justifique, não há trabalho que justifique, não há relacionamento que justifique, não há happy hour que justifique alguma coisa que destrua a casa. Porque Jesus, quando quer chamar um discípulo, ele já olha para a família toda. Meu querido pai e mãe que está aqui, Jesus quer fazer de você um discipulador, uma discipuladora, porque Jesus já olha você, mas Ele olha os seus filhos, pequenininhos, que vêm pela primeira vez na igreja. Viu? Seus pais. Ele quer usar o seu testemunho, o nosso testemunho, para impactar a vida das pessoas que estão sendo afetados por nós. A gente não pode esquecer disso, irmãos. Uma igreja que tem vigor é uma igreja que olha na perspectiva da família, da casa, do impacto da conversão. Então, quando a gente se converte, nós precisamos voltar para dentro de casa. E o que acontece é que, às vezes, a maneira de viver o Evangelho nos tira da casa. Porque, às vezes, a casa é difícil, né? Não é mesmo? Os relacionamentos estão doentes. Estão complicados demais. Então, a gente se afasta. A esposa se afasta do marido por causa da fé, os filhos dos pais, os primos se afastam, a gente para de frequentar a casa do familiar, a gente se torna exclusivo de dentro da igreja. Deus é restaurador de casa, de família. Jesus começa curando, sarando a sogra de um dos seus discípulos. Para depois, inclusive, alcançar o coração dele. Eu quero convidar você hoje a ter uma visão comunitária da salvação, familiar da salvação. É certo que nós somos salvos individualmente, a conversão é única, acontece no coração de cada indivíduo. Mas, irmãos, quando Deus nos faz entrar pela porta da salvação, Ele quer que a gente leve as pessoas junto, a família junto. Tem um sonzinho aí concordando comigo, olha só. Isso aqui foi combinado para concordar com o que eu estou falando. Lembra domingo passado quando eu falei das gerações? As gerações. E não basta eu estar satisfeito se a minha geração faz parte do reino, já se converteu. Mas pode ser a sua geração, ainda não. Isso incomoda o meu coração. Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Olhar com misericórdia para aqueles filhos, talvez, que ainda não estão no caminho do Senhor. Com misericórdia. Irmãos, evite, arranque da sua boca comentários sobre os filhos de alguém que ainda não estão nos caminhos de Deus. Pelo contrário, se afastaram dele. Olha lá, veja como é que é o filho do ciclano, do fulano. Que linguagem destruidora é essa? Diga, Senhor, toca no coração do filho, da geração dos meus irmãos, dos meus amigos, porque é essa geração bendita que o Senhor quer convocar também para ser discípulo, amém, irmãos? Atitude de amor, de misericórdia, não de crítica, de avaliação, porque Jesus está chamando a família para ser discípulo. Dois irmãos. Quem são os seus irmãos? Quem é o seu oikos? A gente insiste na célula, não é? Quem faz parte de célula aqui sabe. Você que é líder, você sabe. A gente todo dia tem lá no roteiro, não é? Que a gente coloca aquelas perguntinhas para ajudar. Quarto E. O que é o quarto E mesmo? O que significa o quarto E? Por favor, não vão me entristecer agora, né? O que significa o quarto E? Evangelismo. É a hora de orar pelo oikos, pela geração, pelos irmãos, pelos amigos. Não ficar orando só pelas nossas necessidades. Tem gente precisando ser discípula de Jesus. Essa é uma igreja de vigor. Uma igreja que olha para a família, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Jesus chama no meio da dificuldade. Jesus não espera a coisa ficar bem para chamar discípulos. Como é que tinha sido a pesca dos discípulos naquela noite? Jesus faz aquela pergunta que você não pode fazer para pescador que não pescou nada.
eles ficam nervosos. Eu não sou pescador, mas eu sei que pescador, quando vai pescar e chega em casa, dizem até que eles compram peixe no caminho, né? E furam a boca do peixe assim para dizer que eles que pescaram. Jesus chega para aqueles caras e dizem assim: e daí, como é que foi a pescaria? Ele deixa todo mundo azedo. Não pescamos nada, Jesus, porque é nessa hora da grande dificuldade é que Jesus quer chamar discípulos. Conhece aquele ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Quantas histórias você já ouviu? Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que foram chamadas para o discipulado, para serem discípulos de Cristo, no meio da dificuldade. E estes homens trabalhavam para comer. Trabalhavam para comer. Era trabalho de subsistência. Estes homens que Jesus está chamando nesta ocasião são aqueles homens que, entre aspas, não deram certo academicamente falando. Não é verdade? Porque se eles fossem bons mesmo, eles sairiam lá do 5º ano da infância, né, de idade, e iriam seguir o caminho de um discípulo do lado de um rabino. Mas eles abandonaram o caminho do rabino, porque nenhum rabino os quis. E sabe o que eles foram fazer? Ser pescador. O trabalho artesanal era para aqueles homens que não poderiam seguir um rabino, que nenhum rabino ofereceu um jugo para colocar no ombro deles. Nenhum rabino chegou e pôs na mão no ombro deles e disse: você vai ser meu discípulo e eu vou tornar você um rabino, um líder na nação. E esses caras que estão vivendo uma experiência de pescar hoje para sustentar a família amanhã. Não era para pôr no freezer e fazer um grande estoque de carne para sushi, sashimi, sei lá o que mais, comida japonesa. É na dificuldade, irmãos, é na dor, é na provação que Deus chama discípulos. Portanto, quando você tiver alguém perto de você passando uma dificuldade, uma prova, uma luta, abra os olhos, sensibilize o coração, diga: Senhor, como é que eu posso abençoar essa pessoa que não está pescando nada na vida dela, está vivendo um tempo difícil? Como é que eu posso ser usado para abençoar essa pessoa? Você tem alguém assim hoje? Pense nessa pessoa, lembra dele? Você consegue lembrar dessa pessoa hoje? Quem que está vivendo dificuldade nos seus relacionamentos hoje? O que acontece é que às vezes a gente é tentado a nos afastarmos dessas pessoas, não é verdade? Não é assim que acontece às vezes? É aí que a gente tem que chegar junto e fazer a pergunta: como é que está a pesca? Como é que está a vida? Quanto está doendo o seu coração, a sua alma? É assim que Jesus chama discípulos, na provação, na dureza. Na dureza, esse é o Evangelho, irmãos. Sabe o que acontece nas igrejas evangélicas hoje? As igrejas evangélicas no Brasil têm uma porta de entrada, estou usando uma figura aqui de linguagem, muito grande. Então é muito fácil hoje ouvir o Evangelho, não é? Tem igreja para tudo quanto é gosto, em tudo quanto é lugar. E se a pessoa não quer ir na igreja, ela pode assistir televisão, ela pode ir na internet, ela pode ouvir um sermão em casa, sem precisar se mexer. Uma porta grande. Mas a mesma porta grande lá na frente da igreja, que promete a bênção sobre todos os problemas, basta você se tornar membro, participante da igreja. Aqui na porta do fundo, tem uma porta imensa, tão grande quanto a da frente. E as pessoas passam pela igreja e vazam pela porta do fundo. Porque o Evangelho é banalizado. A vida do discípulo é uma vida prometida na base da facilidade. Não é o que Jesus mostra. Não é o discipulado de Jesus. Jesus chama os discípulos em meio à dificuldade, ele apela à fé. Ele diz: lancem a rede de novo,
mas já pescamos a noite toda, Senhor. Lancem as redes. Lance as redes. Vai visitar, irmão. Vai falar com a pessoa, tenha paciência com ela. Não desista da pessoa. Lança a rede de novo. Viu? Quando a dificuldade está grande na vida de alguém, lança a rede sobre a vida dela. Fala com ela, ora por ela. Ah, está muito difícil, eu vou abandonar. Vou jogar a rede para cá e não vou mais procurar a pessoa. Não, essa não é a igreja de discípulos. Não é a igreja de discípulos. A igreja de discípulos, Jesus fala, lança a rede, você lança a rede de novo. Você insiste, tem paciência. Tenha santa paciência, irmãos. As pessoas precisam ser alcançadas. E Pedro diz, porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar a rede de novo. Obediência ao rabino, ao que chama. Amém? Você às vezes se desanima? Há pessoas do seu lado que você diz, nossa, está muito difícil. Eu quero que você pense hoje na pessoa mais difícil que você está se relacionando. Um problema maior que você está enfrentando com alguém. Qual é a situação mais complexa na sua vida hoje? Essa é a situação que Jesus chama de discípulos. É nessa situação. Agora há um detalhe interessante nessa história que me chama a atenção. Jesus, quando chama os discípulos, ele recebe uma resposta em quebrantamento. Olha o que Pedro diz para Jesus. Depois daquela pesca que quase levou 2 barcos a pique, de tanto peixe que tinha, versículo 8 de Lucas capítulo 5, diz assim, quando Simão Pedro viu isso, o que ele fez? Prostrou-se sobre os pés de Jesus, ajoelhou-se. Ele prostrou-se sobre os pés de Jesus e disse, você pode ler comigo essa frase de Pedro? Afasta-te. Olha o que Pedro está dizendo para Jesus. Jesus, se afasta de mim. Se afasta de mim, Jesus. Que coisa extraordinária. Não dá para entender a cabeça deste homem, que vê um milagre feito por Jesus, pescado a noite toda, nada conseguiram, e agora Jesus manda jogar a rede lá num lugar mais profundo, eles pescam tanto, quando o peixe é tirado do mar, da água, ele diz, se afaste de mim, Jesus. Eu não mereço a tua presença comigo. Não mereço. Sabe por que Pedro diz isso? Porque discípulo que é discípulo se quebra e se arrepende. Irmãos, deixa eu falar bem claro e franco para nós aqui. Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Qual foi a última vez que você, movido por esse sentimento, essa convicção, mais do que um sentimento, uma convicção de pecado, chegou para Deus de joelhos e disse, Pai, me perdoa? A gente não tem isso. Onde é que está o quebrantamento? Onde é que está este ir a Deus na hora da ceia? E eu estou usando a ceia porque acabamos de celebrá-la. Quando Paulo diz, examine-se a si mesmo. Onde é que está o quebrantamento nas nossas vidas, amados irmãos? Quando foi a última vez que você disse, Senhor, eu não sou digno de tomar ceia, de comer o pão, de beber o cálice, de orar, de ser abençoado. Eu não sou digno, Senhor, porque há um pecado que há em mim. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu vivo fazendo. Mas a gente vai se acostumando. Quando foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos? Quando a gente entristeceu alguém, porque uma coisa corre ao lado da outra, a relação com Deus e a relação com pessoas. Mas a gente não é capaz de chegar aos pés de Jesus
e nem no ouvido de ninguém, e dizer: eu tenho meu pecado e eu preciso pedir perdão. Eu me arrependo. Me arrependo. Quando foi jovem, adolescente, a última vez que você pediu perdão, aquele perdão genuíno, sincero para os seus pais? Quando foi? O que passa disso é religiosidade vazia, onde o Espírito Santo não sensibiliza mais a nossa consciência, e a gente vai vivendo. Pedro tem aquela experiência, e ele nem era discípulo ainda, mas ele já experimenta aquele toque de convicção, de arrependimento. Que coisa extraordinária viver essa experiência de Pedro. Senhor, se afasta de mim, Senhor. Minha oração tem sido: Senhor, dá para a nossa igreja convicção de pecado. Convicção de pecado. Esse é um dos temas menos ouvidos. Já houve uma pesquisa, em todas as mensagens que tem por aí, nas internets da vida, nos muitos sermões que tem na internet, e alguém fez uma pesquisa, não sei como, um dos temas menos falado é a palavra pecado. Pecado. Por que será? E a minha oração tem sido: Senhor, dá para mim, como homem, como pai, como marido, como pastor, como cidadão, como pessoa, dá essa convicção de pecado, uma sensibilidade rápida ao toque do Espírito Santo. Dá para os membros dessa igreja, Senhor, essa atitude de discípulo, não apenas de membro, não apenas uma pessoa que vem na igreja domingo para ouvir alguma coisa, mas alguém que vive essa experiência da dinâmica do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que leva a gente ao arrependimento, que leva a gente à confissão. Eu fico pensando que às vezes na educação de filhos, você que tem filhos pequenos ou netos, a gente precisa fazer algumas mudanças. Porque no desejo de dar segurança para os filhos, para os netos, a gente incha tanto a autoimagem, a autoestima de uma criança. A gente só fala para a criança que ela é linda, que ela é inteligente, que ela consegue, que ela é uma princesa, que ele é um príncipe, não é? E a gente estimula e a gente se preocupa em dar a melhor formação de segurança para aquela criança. Isso é bom, importante. Mas pai, mãe, avô, avó, você precisa dizer para o seu filho: filhinho, vem cá, eu preciso te ensinar uma coisa. Você nasceu com uma coisa chamada pecado, e você desobedece papai e mamãe porque você é pecador. E sabe o que você precisa? Do sangue de Jesus que perdoa todo pecado. E não apenas encher a bola das nossas crianças, não apenas estimular a segurança das nossas crianças. Há uma hora que nós precisamos dizer: abaixa a bola aqui, meu filho. Você é pecador, precisa de se arrepender. Você precisa pedir perdão para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe. Se você não fizer isso, tem castigo em cima de você. Porque você é pecador e nós precisamos reconciliar esta criança com a identidade de Deus que há nela. E Deus diz: todos pecaram. Todos pecaram. E estão separados da glória de Deus. O pecado afasta filhos dos pais. O pecado afasta irmãos. O pecado afasta a honra. O pecado afasta um coração quebrantado. Você compreende isso? E nós precisamos então trazer não a destruição da segurança da criança, não o estímulo à capacidade da criança, mas também dizer a ela: assim como eu acredito no seu potencial, há uma mácula, há uma mancha que se chama pecado no seu caráter e você precisa se arrepender diante de Deus. As nossas crianças precisam ouvir isso, os nossos adolescentes, nossos filhos, os nossos netos, senão vão crescer crianças cheias de hedonismo,
cheia de narcisismo, achando que são os donos de todas as coisas, que podem todas as coisas, que mandam em todas as coisas, que não precisam se arrepender, se submeter e abaixar a cabeça de vez em quando. Esse foi o chamado de Jesus. Mas concluindo a história, aí então, e só apenas depois de ter toda essa história dos peixes, da pesca, do arrependimento, do quebrantamento, Jesus olha para aqueles 4, duas duplas de irmãos, e diz: agora, a boa notícia, vocês vão ser meus discípulos. Jesus está falando para 4 homens que foram rejeitados pelos rabinos importantes da sociedade. E ele diz: agora vocês vão me seguir. E eles, diz o texto, imediatamente abandonaram as redes e os barcos. Eu fico pensando, você, talvez alguns aqui, tem filhos na empresa familiar. Ou você que tem filhos que estão trabalhando, estão lá aprendendo, já estão desenvolvendo a vida familiar. Fico pensando assim, se você tivesse um filho, e o seu filho chegasse em casa um dia, dissesse assim: pai, estou abandonando tudo, agora eu só vou viver na igreja. O que você faria? Eu só vou viver na rua pregando. Ué, não é o que Jesus mandou os discípulos fazerem? Abandona tudo, e eles abandonaram. O Zebedeu ficou lá sem os filhos. Os empregados deles ficaram lá sem os patrões. E eles foram embora. Que coisa doida é essa? Imagina. Imagina a mulher, se o seu marido, ou imagina marido, se a sua mulher falasse: a partir de amanhã, segunda-feira, eu não trabalho mais. Você sustenta a casa que eu só vou pregar o evangelho. O que você faria? Gente, foi isso que Jesus fez. Como é que explica esse negócio? Como é que explica isso? O que Jesus está nos ensinando? Porque todas as coisas que Jesus fez têm a ver comigo e com você, a gente precisa aprender com ela. Mas você diz: opa, peraí, isso aí sabe para quem que é, pastor? É para o Mehdi. Lembra do Mehdi? 2 semanas atrás? Isso aí, pastor, sabe para quem que é? É para Maria, que está lá na Ásia. Isso aí é para o Silas Barbeiro. Isso aí é para o fulano de tal, que vai, ele abandona a faculdade, trabalho, vive de oferta da igreja, 200 de um, 300 do outro, e aí ele vai ser missionário. É para essas pessoas que se aplica isso aqui. Nada disso. É para mim e para você. Para você que é professor, funcionário público, advogado, enfermeiro, você que trabalha em hospital, você que é aposentado, não é? Cada um de nós, você que está na faculdade, colégio, é para você jogar a rede fora e seguir Jesus. O que significa isso? Deixa eu ser bem prático aqui. Amanhã, quando você for para o seu escritório, você que trabalha numa indústria ou numa empresa, ou você é funcionário público, você que vai para um hospital, você vai para o seu colégio, sabe o que Jesus vai fazer amanhã cedo? Ele vai falar assim, vai chamar você pelo nome e vai dizer assim: você é minha discípula, então vem comigo, que eu estou indo para a faculdade. Eu estou indo para aquele escritório que fica lá. Você sabe onde é, né? Jesus vai chamar você e vai dizer assim: eu estou indo lá para a repartição pública. Vem e me segue. A gente divide a espiritualidade entre aqueles que vão e pregam e aqueles que ficam e vivem a vida e ganham pão e ficam ricos, não é? E a gente acha que ser discípulo de Jesus com essa radicalidade é só para aqueles que vão para o seminário, que vão fazer um curso de missiologia e vão ser missionários. E a gente recebe eles aqui na igreja, glória a Deus pela vida deles, e diz: que bênção, mas se o meu filho quiser, eu vou falar para ele: não, vai fazer faculdade, filhão. Tem que sustentar o papai quando o papai ficar velho. Porque a gente não entende o evangelho. Jesus está chamando você para onde você vai amanhã. Onde você vai amanhã? E tem mais. Jesus, quando você vai abrir a sua rede social, ele diz assim:
ô, minha filha, minha discípula, vamos lá ver a rede social? Me segue. Se a gente tivesse essa consciência de que Jesus nos chama para fazer tudo o que nós fazemos, a nossa vida de discípulo seria diferente. Não seria? Jesus olha para um jovem e diz, jovem, vem aqui, hoje nós vamos namorar, viu? Vai encontrar a namorada à noite, vai no cinema com ela, vai pagar uma pizza, vai sair. E aí o jovem vai com Jesus. Se o moço vai com Jesus para namorar, você, pai da moça, pode ficar sossegado. Não precisa se preocupar. Porque quem é discípulo de Jesus, ouve o convite dele, larga tudo que é teu, que é do teu coração, que é da tua vontade, e vem me seguir. Vem me seguir. Esse vem me seguir não é para ir para longe. Alguns Jesus chama para abandonar tudo mesmo e ir para outro lugar. Mas a grande maioria de nós, Jesus está dizendo, fica e vai para a faculdade, vai para a empresa, vai para a repartição pública, vai para casa, vai para o casamento, vai cuidar de filho, vai cuidar de neto e vai tornar pessoas discípulos de Cristo. Amém, irmãos? Vamos ver, para a gente terminar a nossa declaração de missão de novo. Você pode ler comigo lá? Qual a nossa missão como igreja? Levar pessoas a serem discípulas de Jesus para isso. É para transformar a sociedade, irmãos. A gente acabou de passar pela eleição, talvez você tenha ficado muito feliz com a eleição, mas não é um homem, não é um estado, não é um governo que muda uma sociedade. Sabe quem muda a sociedade? Você. No alcance que você tem. Imagina se todos os cristãos do Brasil fossem discípulos de Jesus. Discípulos. Na política, na repartição pública, no escritório de advocacia, no hospital, na escola, no colégio, na faculdade, onde quer que seja. Discípulos de Jesus, a gente iria contagiar as pessoas. E aí as pessoas iam ver o nosso rabino e iriam querer entrar debaixo do jugo dele, sabe? Porque jugo de religião, às vezes é tão pesado que as pessoas se afastam. Às vezes até jugo de igreja. É muito mais pesado. Ninguém quer. E a igreja se torna irrelevante quando ela quer pôr o jugo dela. Mas quando a gente põe o jugo de Jesus, do amor, da misericórdia, do perdão, da paciência, dos frutos do fruto do Espírito, as pessoas vão olhar e vão dizer que a poeira desse rabino caia sobre mim. Mas eles precisam ver a poeira do rabino caindo sobre nós primeiro, senão a gente se torna irrelevante. Irrelevante. Então, uma igreja que transforma a sociedade é uma igreja onde você, mulher, sai daqui hoje dizendo, Senhor, amanhã o Senhor vai para a repartição pública, para o meu trabalho, o Senhor vai para o meu colégio, eu vou te seguir, Jesus, porque Ele vai primeiro, viu? Não é você que vai trabalhar amanhã, Ele vai trabalhar. Essa consciência nós precisamos ter. Você vai fazer um churrasco, você vai ter um dia de lazer, você vai ler um livro, você vai entrar na internet, você vai fazer qualquer coisa. Lembre-se, Jesus está indo primeiro. Se a gente tiver essa consciência, muita coisa nós vamos deixar de fazer. Porque não agrada o rabino, o que chama para sermos discípulos. Amém, irmãos? Você vai para um quarto de hospital essa semana, visitar alguém? Jesus já está lá primeiro que você. Você vai para uma clínica médica receber um resultado de exame, você não acha que Jesus já chegou primeiro que você lá? Ou você acha que você tem que enfrentar o problema sozinho? Você vai dar uma aula difícil essa semana em alguma escola? Jesus já chegou primeiro que você lá, meu irmão. Você não está sozinho. Você vai conversar com sua esposa, com seus filhos, você vai resolver problemas sérios essa semana. Você não acha que Jesus já chegou primeiro lá? Ele chama gente para andar atrás dele. É tão simples, não é simples?
É assim que a gente transforma a sociedade.